Olá, gente. Muito bom dia. Hoje, dia 3 de março. Começa hoje o festejo do meu aniversário, que vai acontecer lá no final do mês. Esse negócio de aniversário de um mês eu estou adotando agora. É brincadeirinha, gente. Eu estou contente, estou feliz da vida, com meu amigo DJ People, que é uma figura preciosa. Um dia vocês vão conhecer. E nós estamos aqui nesse 3 de março, primeiro domingo, pastor João. Primeiro domingo de março. Dia especial na Igreja da Colheita. Né? Exatamente, pastor. É dia eucarístico. A gente quer abrir o programa convidando você que está nos ouvindo de primeira para participar com a gente desse momento eucarístico. A ceia do nosso Senhor, a mesa do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Que não é a mesa da igreja, não é a mesa nossa, é a mesa do Senhor Jesus Cristo, que você é convidado a participar conosco. A gente sempre fica entusiasmado nesse dia, né, João? Mais do que nos outros dias. Para mim, o entusiasmo já é comum, mas no dia da ceia, eu estou celebrando a minha redenção. Eu estou rememorando, revivendo, celebrando a minha redenção. O que é que diz o filho, o pai ao filho que não queria receber? Este meu filho estava perdido e foi achado. Eu tenho que celebrar. Sim, vamos fazer uma mesa, trocar a roupa dele, colocar um anel. Opa. Vamos legitimá-lo, ele está de volta, né? A mesa é isso, João, é aquele convite de volta, né, a ele, de volta a ele. Esse retorno a ele é o lugar onde nossa espiritualidade é fortalecida inexplicavelmente por uma transcendente experiência com o corpo e o sangue do nosso Senhor. Isso nos remete a uma identidade íntima de cada cristão com o Cristo, não é? Uma relação de extrema intimidade. Essa transcendência, ela foi proposta pelo próprio Cristo, né? Partindo o pão e dizendo, este é o meu corpo, tomando o cálice de vinho que estava sobre a mesa, declarando, este é o sangue, este é o corpo e este é o sangue, levando os discípulos a irem além daquilo que apresentava-se diante dos seus olhos. É acessar o que vê e ser introduzido naquilo que a gente não vê. Essa relação é maravilhosa e a cada mesa nós estamos nos remetendo a ele, né? Eu fico lembrando dos mistérios da fé. Quando nós lemos a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam ou das que não se veem, é exatamente isso. É a fé que nos leva a acessar aquilo que a gente está vendo, que na verdade não é o que está vendo, é o que está muito mais adiante, muito mais profundo do que aquilo que se vê. Apenas acessando pela fé. Agora eu tenho dificuldade, já que a gente está falando, eu tenho dificuldade de entender hinos que se cantam e mensagens que se fazem, traduzindo a mesa como símbolo da morte de Cristo. Eu tenho dificuldade de aceitar isso, porque o que eu vejo na Bíblia é em memória, e memória não é símbolo, é muito mais do que isso. Então eu particularmente não aceito e nem celebro uma ceia chamando de símbolo. Símbolo é apenas uma sombra muito tênue. Eu, para mim, é muito mais profundo. É que ele nos chamou para uma relação mais profunda, uma relação de uma experiência visceral, né? Uma experiência visceral. Não se tem experiência visceral com simbólico, né? A experiência visceral ela vem daquilo que é real na vida da gente, né?
Mas vamos lá, nós estamos hoje aqui, Loide. Bom dia, querida. Bom dia, meu bispo. Que coisa maravilhosa, né? A gente poder começar este dia já falando da mesa, dessa proposta maravilhosa, né? E você, com certeza, está se deliciando aqui na mesa. Bispo, a mesa é lugar de revelação, de olho no olho, de gentilezas, né? É na mesa que a gente diz, passa o leite, passa a manteiga, passa o café, né? E ali naquela mesa se revela coisas, projetos são revelados numa mesa, né? Filho, pai, esposa, amigos se revelam, amigos ou inimigos numa mesa, né? Traidores se revelam numa mesa. Sim, a como, mesa é reveladora. Né? A mesa é reveladora. Jesus, então, quando estava em Emaús, com Clopas e seu amigo, que eu não sei qual é o nome dele, diz que ao partir do pão, Jesus, ao partir o pão... Na mesa, lógico. Na mesa. Os seus olhos se abriram. Então, há percepções que brotam dessa relação do partir do pão. Então, o partir do pão é mais do que um ritual, é muito mais do que um ritual. É uma relação de percepções mais profundas, de revelações mais claras, de véu retirado, de camadas retiradas. A mesa é o lugar de aprofundamento, é o lugar onde a gente cria uma relação de identidade, né? Eu sempre lembro de Jesus em Cafarnaum, em plena sinagoga, dizendo para todos que estão ali, este é o meu corpo, né? É a minha carne, a verdadeira comida, né? Quem e come todo da minha mundo carne bebe do meu sangue tem a vida eterna. Puxa, aquilo cria uma celeuma, né? Cria uma discussão sem fim, um escândalo. Foi uma anunciação escandalosa, um discurso difícil de engolir. Então, Jesus está chamando a gente para uma relação em profundidade, né? Não foi a propósito, o coincidência, como diz um amigo, acho que foi Jesuscidência. Vocês sabem o texto que nós vamos entrar aqui, o que estava acontecendo? Celebração. A celebração, eu ia da tocar Páscoa, nisso. Da ceia. A celebração dela. Quer dizer, a gente está entrando num texto exatamente em que Jesus estava ali para esse momento. O bispo fez uma introdução maravilhosa, apontando para essa leitura, né? Sim, a gente vai entrar agora em segredos revelados, né? Era um momento em que a fama de Jesus, ela corria celeremente, de maneira muito acelerada. E sua fama havia chegado a muitos lugares. E aqui nós temos uma turma que vem da Escola da Sabedoria, vem da Grécia, né? A gnosis propagada na Grécia e em todas as províncias importantes do governo romano, né? Como Éfeso, por exemplo, né? Até a própria Roma, né? Sim, claro. Os generais de Roma passavam pela escola dos gregos, né? Claro. Foi uma nação que Roma não destruiu, né? Ela manteve intacto toda a estrutura, porque Roma governava pela espada, mas quem governava pela cultura ainda era a Grécia, né? Se falava o grego em todas as províncias romanas. Era o grego koiné, né? O grego comum, mas em toda... Por isso que se diz, é possível que seja assim, né? Que quem tem boca vai a Roma, né? Porque a língua fluía, né? Os caminhos fluíam para Roma. Essa plenitude dos tempos, eles tinham uma filosofia que os governava, todos os caminhos levavam a Roma. Roma abriu picada, né, e rotas para a expansão do império. Então, todos os caminhos levavam a Roma. E quem tinha a boca chegava a Roma. Era só perguntar, era fácil a comunicação, né? Até em Jerusalém, o grego era fluente, né? Sim.
Sim, era a língua oficial. Era a língua oficial. Era a língua oficial do Império Romano. Então, o que é que nós estamos aqui diante de quê? Apesar de todo esse poderio de conhecimento, alguns desses sábios quedaram-se à fama de Jesus. Não é isso? Exatamente, pastor. Exatamente. Olha, para você ter uma ideia, todo o Novo Testamento é escrito em grego, com algumas ressalvas em aramaico, algumas interferências de Jesus, mas o Novo Testamento é escrito em grego. Né? Então, assim, a Grécia era o lugar do saber. Só que aqueles que estavam ligados à gnose estão se rendendo à verdadeira sabedoria. Eles linda, né? vão a Cafarnaum para ter com Jesus. Cafarnaum era o lugar de gente pobre, não estavam lá na Judéia, né? Eles estavam na Galiléia. Isso. A Galiléia era o lugar da pobreza de Israel, digamos assim, né? Os estrangeiros moravam lá, os pobres moravam lá, e os gregos não estão se importando com isso, né? Eles vão perquirir esse homem que assombrosamente tem sua fama espalhada sem rede social, sem Instagram, sem YouTube, sem outras birongamais que eu desconheço, né, Diogo? TikTok. Jesus não estava no TikTok fazendo dancinha. Sem ter vindo de uma Harvard, né? Exatamente. Jesus, ele está causando esse movimento na consciência do mundo conhecido de então, né? E mexendo eles, então, com os saberes, né, Sim. bispo? Exatamente. Então vamos lá fazer a leitura, Loide? Vamos lá. Verso 20 do capítulo 12, né? Verso 20, essa passagem, o bispo sempre prega nessa passagem, né? É uma das passagens assim, que eu amo muito. Então, hoje eu estou aqui fazendo essa leitura. Vamos lá. Havia alguns gregos na cidade que tinham vindo para adorar na festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, na Galileia, e pediram: queremos ver Jesus. Pode nos ajudar? Filipe contou a André, e ambos foram consultar a Jesus. Ele respondeu: o tempo é agora. Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Ouçam com atenção. A não ser que o grão de trigo seja enterrado no solo e morra para o mundo, não será nada mais que um grão de trigo. Mas, se for enterrado, irá brotar e se reproduzir muitas e muitas vezes. Do mesmo modo, qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela está destruindo. Mas se você perde a sua vida sem criar obstáculos ao amor, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Vamos parar aqui um instantinho. Esse texto é mesmo um texto da minha predileção. É um dos primeiros textos que eu decorei na minha vida, até porque é 12:24, né? Múltiplos, né? 12:24. João 12:24. Jesus, ele esclarece uma das questões muito preciosas para a vida e para os relacionamentos que eu construo na minha vida. Ele usa essa metáfora agrícola porque sabia que eles estavam entendendo do que estava sendo dito. Jesus está falando que a vida do grão de trigo está dentro da casca. Estou tentando interpretar aqui a metáfora dele. A vida do grão de trigo está dentro da casca. A casca que protege a vida do grão é também a casca que limita a expansão da vida do grão. O grão só pode ser expandido se sua casca morrer. Então, a nossa vida, ela muitas vezes está escondida dentro das proteções que nós usamos, das cascas, das armaduras que nós inventamos para
nos proteger dos iminentes ataques do que vem de fora. E quando a gente decide viver com armadura, a gente viverá protegido, mas a gente dificilmente se expandirá. Porque não há expansão sem a frustração da quebra das nossas cascas. Não haverá possibilidade, a gente vai morrer solitário. Tem gente, pastor João, Lloyd querida, há pessoas que vão morrer solitárias, porque elas não permitem que suas cascas sejam rompidas. O bispo está falando que a mesma casca que pode proteger, também a mesma casca que pode condenar? Condenar? Bom, condena a falta de frutuosidade da minha vida. São pessoas que estão condenadas a viverem solitárias. Estão sobre essa condenação, porque não se permitem, elas são impermeáveis, ninguém as acessa e ela não consegue acessar ninguém, elas vivem dentro de uma bolha. E a bolha, ela produz esse autoerotismo, ela não me deixa comunicar com o próximo, ela me esconde dentro de uma redoma. Vidas arredomadas, amuralhadas, elas estão condenadas à solidão. Eu preciso sair desse mundo líquido e ir para um mundo de maior consistência e substância. Eu sempre cito uma canção de Vinícius, que para mim ela é importante a gente pensar, que é: quem já passou por essa vida e não viveu pode ser mais, mas sabe menos do que eu, porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu, entende? É uma vida que a gente propõe a quebra da casca. Se eu caio no solo da vida, mas não me permito chorar, sofrer, me apaixonar, amar, quebrar a cara, eu não vivo, a vida não se dá para mim, a vida só se dá para quem se deu. Ele foi assertivo no poema dele. Então, assim, se a gente quer viver uma vida profunda, se a gente quer virar um trigal, João, um trigal, a gente precisa se dar a liberdade, se conceder, quebrar as limitações das cascas que nos protegem. Uau. Porque são elas que estão nos limitando. Uau! Interessante que Jesus estava falando isso tanto para esses gregos que estavam ali procurando por ele, como também ele estava dizendo que ele era essa semente. Ele era o grão. Ele era o grão. Exato. Que ele, estava dizendo: eu vou ser rompido, eu preciso morrer, eu preciso me entregar. Ele estava falando dessa entrega. Dessa entrega, do rompimento com a casca de proteção. A vida abundante que ele prometeu estava no seu sepultamento e sua ressurreição. Vidas que não decidem morrer não têm como ressuscitar. A ressurreição é fruto de uma morte. Eu só ressuscito dos meus processos se eu estou disposto a morrer dentro deles. A morte é inevitável para quem quer viver como um ressurreto, João. Se eu não quero viver como um ressurreto, então eu protejo dentro de uma casca. Agora, saiba que um grão de trigo que não quebra sua casca será sempre só um grão de trigo e nunca vai virar trigal. Jesus é tão intenso na sua sabedoria, parece que eu vejo ele dizendo para os gregos: vocês estão limitados dentro de uma sabedoria que moveu o mundo, mas é só conhecimento filosófico. Se vocês não abrirem expansão para o comércio, se vocês não abrirem expansão para o militarismo, se vocês não abrirem expansão para mais coisas, se vocês ficarem dentro dessa casca filosófica que vocês têm hoje, amanhã vocês vão murchar e a Grécia não será mais nada. Jesus está falando para intelectuais de uma forma tão simpática, tão linda, e profunda, de uma forma tão profunda. E eu estou vendo, você está falando, eu estou lembrando aqui, muitas vezes as nossas cascas
são as nossas desculpas. Uhum. A nossa preguiça. Lembra o que Salomão disse? Diz o preguiçoso a um leão solto na rua. Uma casca que ele colocou na rua para proteger-se da sua preguiça, de sair para expandir. E muitas vezes nós inventamos desculpas, nós criamos, a desculpa é a minha tradição, a desculpa é a cultura de onde eu vim, a desculpa é a pobreza da família de onde eu descendo, portanto, eu posso entender, ou então só tem que entender que essa família não vai chegar a lugar nenhum, porque já é tradição, o nosso nível é esse. E os gregos estavam apegados, né, às suas filosofias, aos seus deuses, né, a toda aquela cultura, aquela linguagem, tudo aquilo que fazia parte daquele status do ser grego, né, do ser grego. Sim, assim, eu não sou doutor em filosofia, mas a filosofia grega é uma filosofia dualista, baseado no certo e errado, verdadeiro, falso, bonito, feio. É um dualismo. Quando eles vão para Jesus, eles vão para uma filosofia que não é helênica. Não é helênica. Ela não é grega. A filosofia hebraica é uma filosofia com condições diferentes, com abrangências diferentes, com percepções diferentes. Como a filosofia chinesa, a filosofia japonesa, a filosofia oriental, fora dos limites da Grécia, eram filosofias muito mais antigas que propunham reflexões muito mais profundas e abrangentes. Eu não estou menosprezando a filosofia grega, entenda, não estou fazendo uma comparação ridícula. Eu estou te dizendo da diferença das abordagens filosóficas. São diferentes. Não havia contentamento no que eles buscavam como resposta dentro da Grécia. Não havia resposta. Então, eles vão a um rabi que tem respostas para as questões da vida. E eles compreendem que a limitação em que eles se encontram, a insuficiência das perquisições deles, estava gerando essa busca de querer saber mais. E parece que estão entendendo que Jesus está sabendo de coisas que eles não sabem. E ele os atrai. O nível de interessância que Jesus produz faz com que eles saiam da Grécia e cheguem, né, saiam ali da Europa, né, e desçam para a Judéia, onde Jesus estava. Um lugar em que a sabedoria está escondida, é o luxo no meio do lixo, a sabedoria que está oculta. E assim, eu fico surpreso com a deferência que eles fazem a Jesus. Eles pedem a um discípulo se eles podem ajudá-los a ter um encontro com ele. Buscam os facilitadores desse encontro. A educação, a reverência e a deferência que eles têm pelo nome do mestre, né? Pelo nome do Rabi. Yeshua. Eu acho interessante essa delicadeza, pelo menos me parece ao ler. Eu não sei se eu estou lendo com a delicadeza do meu olhar ou se com a delicadeza do fato em si. É bem interessante isso, porque eles entendem muito bem de ordem, né? De autoridade, né? De respeito. Eles entendem de hierarquia, respeitando, sabe, onde estão os acessos. É uma coisa que nós temos que ter essa percepção. Eu onde nunca tenho acesso àquilo, né, que eu não respeito. Justamente, respeitar. Eu quero ir até fulano, mas quem são as pessoas que eu tenho que falar primeiro para que eu chegue até fulano? Quem vai facilitar essa caminhada? Então, eles percebem isso. Vou até fulano e aquele outro vai até o outro. Olha, tem pessoas aí que querem falar com Jesus. Interessante que Jesus, aquele diz logo para eles, ele foi direto, olha, importa que tem que deixar
a si mesmo, né? Uhum. Renúncias. Jesus fala de uma caminhada de renúncias. É a primeira, a primeira lição de uma série delas. Então, lembre-se, gente que não se deixa morrer é gente que nunca vai passar pela experiência da ressurreição. Você vai ficar completamente sozinho se você não estiver disposto a morrer na dimensão de algum solo para frutificar a vida que está dentro dessa casca. Casca precisa ser rompida para que a vida frutifique. Nós vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o segundo bloco, hoje dia 3 de março de 2024. E nesse segundo bloco nós vamos continuar nesse encontro que Jesus está tendo com nosso querido Felipe e André, e está falando sobre que a hora é chegada, que há coisas que agora vão começar a acontecer. O tempo é chegado de algumas coisas serem reveladas, não é? No encontro que André e Felipe estão tentando com o pessoal que vem da Grécia, né? Com os gnósticos, que não sei bem se eram gnósticos, possivelmente sim, que vêm ter com Jesus, né? Então, o impacto desse encontro é o que o texto vai estar falando agora, né? Não era um pé rapado, não. Se fosse pé rapado, ele não tinha o destaque do trecho. Se fosse pé rapado, não precisava nem de passar por André e Felipe, Isso, né? Ficavam por ali só babando. Vamos lá, gente. Deixa eu falar uma coisa aqui. Gente, quando a gente se encontra com a sabedoria, a gente tem algumas coisas que precisa prestar atenção. Primeiro, é que não é hora de ensinar a sabedoria, é hora de aprender com ela. Então, diante da sabedoria, ouvidos atentos. Eu tive um mentor, se é que posso chamar assim, que ele me dizia assim: Renato, diante de um homem sábio, boca fechada, papel e caneta na mão, anote tudo o que exalar desse encontro. A sabedoria exige respeito, a sabedoria exige interesse, a sabedoria exige dedicação, aplicação, desejo de sabê-la, desejo de penetrar no seu mundo. É por isso que eu citava que a gente nunca acessa, Lloyd e João, aquilo que a gente não respeita. Aquilo que a gente banaliza, a gente não acessa. A gente pode passar uma vida inteira sem acessar coisas na nossa vida que não vai conseguir, porque há desrespeito por aquilo. Na sabedoria rabínica, todo rabino precisa ter esse espírito de aprendiz até para aprender com as crianças. Essa pretensão de professorar a vida, de querer ser o doutor da vida e doutor dos conhecimentos, é razoridade, não é profundidade. A gente precisa estar atento ao que esses caras estão fazendo. Eles vêm de um mundo do saber, mas diante da sabedoria eles pedem licença para se assentar aos pés. Por que Maria escolhe a melhor parte, ficando sentada e ouvindo? Porque essa é a melhor parte, não que outras partes não sejam importantes, mas aquela é a melhor. Marta precisava estar ali. Sempre tem que ter uma Marta para fazer as coisas, né? Que Jesus com fome é um perigo. 13 com fome. Sim, as figueiras que o digam, né? As figueiras que o digam. Mas Maria escolhe estar assentada aos pés, ouvindo. Então, é a proposta desses caras. Eu vou ali para fazer pergunta, eu vou perquirir. Tanto na sabedoria da Grécia, quanto na sabedoria talmúdica, as perguntas são a chave do saber. Eu acesso as profundidades, as camadas mais internas,
a partir das perguntas que eu faço. Eu não disputo com a sabedoria, eu me rendo a ela. Se a gente tiver esse senso de eterno aprendiz, a gente vai avançando no caminho. A gente pode ter a oportunidade de morrer um velho sábio. Se a gente não se rende à sabedoria... Ou um tolo. Ou um tolo, vale, sim. É? Morre tolo. Morre tolo ou sábio? Depende da minha escolha. Da escolha. Depende da minha postura diante da sabedoria. Eu tenho estudado às terças-feiras, só dando uma dica para você que me ouve, toda terça-feira, no Instagram, @Igreja da Colheita, nós estamos estudando o livro de Provérbios, onde a sabedoria está dialogando o tempo inteiro e apontando caminhos. É um livro em que a gente tem que ler, ou precisa ler, com o coração genuflexo, com o coração de aprendiz, não querendo ensinar a Salomão. Eu estava outro dia ouvindo um tolo dizendo que Salomão era do jardim da infância, que ele estava com a palavra da sabedoria. Eu disse, meu Deus, é um tolo. É um tolo dizendo tolices, asneiras, né? Asneiras que é a língua do asno, né? E ele não consegue acessar a profundidade, ele não consegue acessar camadas mais profundas. Então, assim, eu só queria enfatizar isso antes da gente continuar lendo, porque acho que faltou dar uma pontuada nisso aqui no bloco passado. Mas vamos lá, estamos no versículo 26. Versículo 26, se qualquer um de vocês quiser me servir, seja meu seguidor. Aí vocês estarão onde eu estiver, prontos para servir. O Pai honrará e recompensará quem me servir. Agora estou angustiado. O que direi? Pai, livra-me. Não, pois é para isso que eu vim. Eu direi, Pai, manifesta a tua glória. Uma voz veio do céu. Eu o glorificarei, e o glorificarei outra vez. A multidão que ouviu a voz disse, foi um trovão. Outros disseram, um anjo falou com ele. Jesus disse, a voz não falava a mim, mas a vocês. Neste momento, o mundo está em crise. Satanás, o governante deste mundo, será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim e os reunirei ao meu redor. Ele disse isso para mostrar como iria morrer. Vozes na multidão responderam, sabemos pela lei de Deus que o Messias permanece para sempre. Como pode ser necessário? Como você diz que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus disse, por um breve tempo, a luz ainda estará entre vocês. Andem nessa luz, para que a escuridão não os destrua. Se vocês andam no escuro, não podem saber para onde estão indo. Se têm a luz, creiam na luz. Então a luz estará dentro de vocês, brilhando na vida de cada um. E vocês serão filhos da luz. Ponto. Vamos dar uma paradinha aqui. Eu estou olhando aqui para a proposta de Jesus. Os gregos ainda estão por ali e tal. Estão por e Jesus está falando que o caminho em busca da sabedoria é um relacionamento. Não é uma aula dentro de uma sala produzindo conteúdos doutrinários, dogmáticos, sistemáticos. Jesus está chamando seus discípulos para o entendimento que, quando a gente caminha com a sabedoria, resta um caminho, relacionamento. Andem comigo, onde eu estiver servindo, estejam vocês também servindo. Ou seja, venham viver, venham caminhar comigo, porque a sabedoria ela é transferida quando a gente tem um relacionamento com a sabedoria. Aí ele vai aprofundar um pouco mais o discurso falando sobre a luz,
porque eles não estão entendendo. Quando eu for levantado, atrairei muitos a mim mesmo, né? Acho que hoje o símbolo mais conhecido na face da terra é uma cruz. Ela atrai os homens, misteriosamente atrai. Porque misteriosamente, aquele madeiro que era um escândalo jurídico, né? Ele misteriosamente assume um lugar na história de símbolo de resgate, símbolo de redenção, símbolo de um diálogo entre o céu e a terra. E é impossível que a gente viva hoje sem não nos lembrarmos do erguimento de Jesus, de como ele se manteve atraindo os olhares para ele. E ainda hoje, os nossos olhares são atraídos a esse que foi levantado e captura ainda hoje os olhares de quem olha. É um impacto na natureza humana. Como eu disse, um escândalo jurídico, não é? Era escandaloso o madeiro, mas esse madeiro, que era símbolo de maldição, se tornou o símbolo do governo sobre a terra. Homens crucificados são homens perigosos, digamos assim, porque são homens que aprenderam o caminho daquele que reina e vive para sempre. Eu li um livreto alguns anos atrás chamado Seu Destino é a Cruz. A abordagem do livro é que o governo deste mundo está repousado sobre a cruz, sobre esse governo sobre si mesmo, porque a cruz é um autogoverno, né? Cada um tome a sua cruz e siga-me. A cruz é um aparelho de autogoverno. A cruz não é um produto de tortura, um material de tortura, mas de autocontrole, de autodomínio. Se você é capaz de viver como um crucificado, você governará as coisas que estão do lado de fora, porque governa bem o seu interior. Muito bem, ditas essas coisas, nós vamos avançar sobre a questão da luz, né, João? Que é uma baita de uma declaração de Jesus. Ele disse que caminhando com ele, a gente não vira lamparina, a gente passa a ter luz própria, né? A gente falava da lamparina ainda há pouco, né, João, antes de começar o programa, que é aquele lampião, como que chama mesmo? Petromax, né? Petromax. Mas Jesus está falando de uma luz tênue que, apesar de ser pequena, ela era, na verdade, o iluminador das casas interioranas, né? Era um pequeno artefato de aproximadamente 10 centímetros de altura, 15, feito em forma cônica, que eram desmanchadas latas de leite, latas de óleo, antigamente, e soldado feito aquilo, colocava querosene em um pavio e acendia e ela passava a noite clareando. Mas ela era tão rústica, era tão ínfima. E Jesus está dizendo, vocês vão sair dessa luz de lamparina. Quem me segue, quem anda comigo, quem está comigo, deixa de ter apenas uma luz opaca, ofuscada, de ser uma lamparina, mas passa para ser uma luz que, colocada no velador, clareia toda. Não foi isso que ele disse? Sim. Jesus também poderia estar falando da luz da filosofia, né, daqueles gregos. Da lux. Justamente, desse conhecimento. Aí ele diz, agora que vocês estão comigo, renuncia a isso tudo, a essa cultura, a esse conhecimento, porque agora eu sou a luz. Aí ele diz, quem quiser me seguir, siga-me. Sim. Negue a si mesmo, os seus conhecimentos, a sua bagagem. Porque quem caminha comigo, lembra que ele dizia que existe uma bagagem própria para quem caminha com ele? Claro, claro. Porque é assim, Lloyd, todo pássaro nasce com um plano de voo dentro de si, né? Um pássaro não tem que tirar um brevet para voar, ele já nasce com um plano de voo dentro de si. Eu me lembro desse texto de Jesus aqui, eu me lembro de Gênesis 1. Quando Deus disse, haja luz e houve luz. Ele não está falando dos luzeiros, porque foi criado depois. Ele está falando de uma centelha
que não era o sol ou os sóis, não eram os luminares, os satélites. Haja luz é a primeira coisa que se faz para se criar um processo, um projeto determinado. O ponto de partida de todo processo é luz, mas não é uma luz incandescente, não é uma luz inflamatória, é uma luz criativa. Nós andamos como luzeiros que somos, né? Iluminando a vida. Eu acho linda essa fala. Se tem a luz, creiam na luz. Então, a luz estará dentro de vocês, brilhando na vida de cada um. Brilhando na vida de cada um. E vocês serão filhos da luz. Esse processo de relacionamento, ainda estamos falando de sabedoria lá, né? Isso. Que é o princípio de partida do nosso texto, né? Quando nós passamos a nos relacionar com ele, a luz que está nele é sempre aquele processo que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, oh, quem me segue não andará em trevas. Depois ele diz: vós sois a luz do mundo. Sim. É luz própria. Paulo vai dizer de outra maneira assim: vós sois como estrelas que brilham no meio da escuridão. Estrela tem luz própria. A estrela não é um satélite. Eu acho a lua linda, romântica, inspira poemas, inspira músicas bonitas, inspira amores, mas a lua é um satélite, ela reflete a luz do sol. E nós que andamos com Jesus não somos satélites. Ele coloca a luz dentro de nós. Passamos a ser estrelas que brilham no meio da escuridão. Não é brilhar como o holofote do cinema, né? É um brilho que não é para brilhar simplesmente, é para iluminar caminhos. Também lembro do Salmo 119, né, João, falando sobre luz. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, lâmpada e luz, né? É a tua palavra. Então, quando essa luz passa a habitar-nos, nós não estamos mais falando das LEDs, não estamos falando das incandescentes, não estamos falando das lamparinas e lampiões, nós estamos falando de uma luz que revela os segredos que estão escondidos. Lembra daquela senhora que perde uma moeda? A primeira providência dela não é procurar. É colocar luz na casa. É colocar luz na casa. Porque com luz nós enxergamos o que está perdido, mas sem luz a gente vive na escuridão, tateando no escuro. E nós fomos chamados para estarmos junto à luz, para que nos tornássemos filhos da luz. Essa é a síntese de todo o comentário que nós fizemos até agora. Eu lembrava, um cadinho agora atrás, né, sobre a lux, que era a centelha criativa, que Deus cria a luz antes de criar os luminares. A Terra estava caótica. Se a gente tomar do ponto de partida de que Gênesis capítulo 1 fala da recriação da Terra, não? Se a gente parte do ponto de vista teológico, que a Terra original está lá em Ezequiel, quando Lucifer andava sobre o brilho das pedras afogueadas e tal, e que o grande cataclismo, né, que sucumbiu à Terra, e começa com a Terra caótica, né? Deus pega o caos, e caos não é ausência de recurso, é falta de luz, né? Falta de ordem. Então, ele põe ordem a partir da luz. Põe ordem a partir da luz. Isso precisa nos inspirar, João. Muito raramente alguém consegue colocar alguma coisa em ordem se ele não tiver luz para enxergar o que está fazendo. Até o deficiente visual.
quando põe suas coisas em ordem, ele não está vendo a luz aqui, mas lá dentro dele há uma luz que o informa sobre o que ele deve fazer. Sim. Mesmo que pareça escuridão, mas lá dentro, no tato, na organização mental, há claridade suficiente para ele organizar o que está fazendo. Sim. Mas ninguém colocará nada em ordem se não houver luz. Eu estava vivendo um momento tão caótico na minha vida, João, isso há 20 e tantos anos atrás, 25 anos atrás, talvez. E recebi eu de vez em quando lembro disso, recebi um cartão do Dr. Miles que dizia assim: Renato, creia nas trevas, naquilo que Deus disse a você em plena luz. Sabe, há coisas que em plena luz nós temos consciência, clareza, mas os momentos de escuridão podem apagar aquilo que Deus nos mostrou, nos disse quando havia plena luz. Então, trazer à memória o que nos dá esperança é uma das grandes chaves, João e Lloyd, para a gente andar na luz. Então, há uma luz dentro de nós que ilumina questões que não podem ser resolvidas com a luz das lamparinas do lado de fora. Elas precisam ser resolvidas a partir da luz interior, daquilo que interiormente eu carrego como lucidez. Mas mesmo que essa luz no momento não esteja fluente, mas lembra que os grandes navios não são dirigidos pela luz que eles irradiam, mas pelos faróis que estão à distância para lhe dar destino. Muitas vezes, mesmo que os nossos faróis interiores se apaguem, mas há um farol, há uma luz. É aquilo que disse o Mai. Ele disse em plena luz, aquela luz não se ofuscou, ou seja, apagou-se aquilo que está em nós por um momento de dificuldade, um momento de trevas em nossas vidas, e todos nós somos suscetíveis disso acontecer. Não venha me dizer, às vezes por nossas causas, às vezes por causas externas. Por exemplo, a perda de um ente querido, muito querido, de um cônjuge, de um filho, por morte. É uma imensidão de trevas que abate sobre a nossa vida. Não venha dizer que não. É verdade. Mesmo que você tenha luz, mas aquele momento é um momento turbulento, é um momento de trevas. É um golpe que escurece tudo, né? Que escurece tudo e tantas outras coisas, né? Mas há o farol. Ou seja, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e depois ele disse, vós sois a luz do mundo, ele não estava fazendo transferência. Ele estava dizendo, eu continuo sendo luz do mundo, e vocês também. Ele não fez transferência de luz. Ele nos deu a possibilidade, a capacidade de sermos luz para iluminarmos aqueles que estão em trevas, aqueles que estão em dificuldades. Mas ele continua sendo o farol que norteia. Amém. É verdade, é verdade. Cara, esse assunto ele é tão denso, né? Tão cheio de produtos que a gente falaria disso aqui o resto do programa, né? Mas nós já estamos caminhando para o versículo 36, que também é um texto magnífico. Aliás, o texto de João é um texto magnífico, né? Não tem nenhuma vírgula posta ali que não se aproveite essa virgulação, né? Essa respiração no texto, né? A gente vai lendo e o texto vai ganhando sentido na vida da gente, vai abrindo caminho para os nossos olhares, vai iluminando o chão da nossa vida, né? Que ilumina o chão da nossa vida, dizia o poeta, né? Mas a gente vai ali tomar um cafezinho e volta no versículo 36 do capítulo 12. A gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse já é o terceiro bloco da nossa programação e estamos caminhando por essa luz que ilumina o nosso caminho. É o sol da nossa vida, é a estrela da manhã. E nós estamos já no versículo 36, né, Lloyd? Versículo 36, os olhos deles estão fechados, né, meu bispo? Sim. Então, depois que Jesus acabou de falar
Jesus procurou um lugar para se esconder. Lembra que ele comentou que ele estava angustiado? Sim. Aí ele disse: o que eu direi ao Pai? Tire-me dessa situação. Ele disse: não. E eles ouviram a voz, e aqui é justamente essa continuidade, né? Ele havia feito muitos sinais da parte de Deus, mas eles ainda não haviam entendido nada, nem creram nele. Era a prova de que o profeta Isaías estava certo. Deus, quem creu no que pregamos, quem reconheceu o braço de Deus estendido e pronto para agir, primeiro eles não acreditariam. Assim, não poderiam crer. Mais uma vez, como Isaías tinha dito, os olhos deles estavam fechados, o coração deles estava endurecido, de modo que não verão com os olhos, nem perceberão com o coração, e se voltarão para mim, Deus, para que eu os cure. Isaías fez essa declaração depois de ter visto um vislumbre do brilho em profusão da glória de Deus que iria manifestar-se através do Messias. Apesar de tudo, um número considerável de líderes do povo creu em Jesus, mas por causa dos fariseus não faziam confissão pública. Eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Pressionados, preocupavam-se mais com a aprovação humana que com a glória de Deus. Vamos parar aqui um instantinho. Essa coisa de estar mais preocupado com a aprovação humana do que a glória de Deus, cara, você vê o nível do comprometimento desses líderes que decidiram crer no que Jesus dizia, mas eles estão tão comprometidos com a cultura, tão comprometidos com a reputação deles, que eles são capazes de se silenciarem diante da evidência da luz. Foram os caras que creram, mas eles estão evitando o comprometimento. Parece mais Nicodemos, né? Que vai ter com Jesus à noite, com medo de ser flagrado e ser retirado da sinagoga. Ou seja, a tradição deles está falando muito mais alto, muito mais forte, João. Confesso que eu fico aqui meio que tenso com essa situação, porque hoje a gente tem recebido e-mails, mensagens de pessoas que têm crido na mensagem que pregamos, mas nos dizem: eu sou obrigado a esconder dentro do meu coração tudo isso por conta da minha família não passar fome, por causa do regime em que eu vivo. E nos tempos sombrios da cortina de bambu, muitos cristãos viviam na União Russa Socialista Soviética, à sombra do regime, todavia eram cristãos. Quando caiu a cortina de bambu, vê-se o sem número de cristãos que apareceram, que fluíram. Então, eu fico pensando aqui, será que, na verdade, porque vivia-se um tempo muito tenso em Jerusalém. Era. A Roma dominava tudo, comiam ração. Os judeus não tinham liberdade para nada, estavam escravizados ou dominados pelo sistema romano. E ainda mais por fora, governamental, era o sistema romano. Internamente era o sistema religioso que era dominado pelos fariseus. Lembra daquele programa que fizemos no domingo passado, quando dizia que os pais daquele cego ou daquele ex-cego ficaram com medo de se expor, com medo de ser expulso da sinagoga? O que significava uma expulsão da sinagoga? A perda dos filhos estudarem, a perda de uma série de direitos, não era apenas a perda de um culto religioso. De frequentar a sinagoga. Né? A sinagoga representava todo o direito legal que tinham aqueles judeus. Então os pais daquele homem não se apresentaram publicamente ou não quiseram se comprometer com medo de serem expulsos do sistema. Aí iam ter dificuldade, seus filhos, seus netos não poderiam mais estudar e uma série de coisas lhe eram cortadas. Bem aqui a gente está vendo uma situação, parece que muito parecida. Muitos dos líderes creram. Como vai perder o prestígio, né? Entendeu? Agora, como vai perder? Às vezes, nem só o medo do prestígio, do glamour, mas também o medo das suas famílias serem
maltratadas, de perderem a alimentação devida, porque o sistema governamental da época era muito difícil, era muito duro. Eu quero ver isso com esse olhar, apesar de João ter dito que eles ficaram com medo de perder o prestígio, que na mais tradicional é bem um pouco mais aliviado. Eu quero entender que havia uma certa razão neles. A verdade é que eles não tinham a confiança, porque logo depois muitos morreram, se entregaram à morte, por amor a esse crer. Sim. Eles não estavam dispostos a fazer isso. Agora, é uma posição, João, muito desconfortável viver como eles estavam decidindo viver. A busca da aprovação dos outros. Uhum. Quantas pessoas deixam de viver suas vidas porque elas estão em busca da aprovação dos outros? Há coisas que deveríamos estar fazendo e não fazemos, coisas legítimas, eu não estou falando de doidice, né? Mas quantas coisas legítimas nós estamos deixando de fazer com medo da aprovação ou da reprovação dos outros? Nós vivemos numa sociedade em que nos inserem dentro dessa sociedade com esse estigma da aprovação, né? É a moral. A moral nos coloca como sujeitos da aprovação da cultura. Se a cultura me aprova ou se a cultura não me aprova. Da maneira com que eu vivo, com as coisas que eu faço, da maneira com que eu faço. Então, eu tenho que buscar me encaixar dentro de um sistema, de uma convenção, de um sistema que eu não caibo dentro. Então, por isso que eu estou dizendo que há muito desconforto viver uma vida em busca de aprovação. Não sei se cabe aquela expressão, que é muito difícil, e eu costumo dizer muito isso. Talvez seja o maior dilema do ser humano querer ser cristão e viver nos seus próprios conceitos. Uhum. Eu creio que seja o maior dilema hoje do ser humano, é querer viver como cristão, ser religioso, ser cristão mesmo, querer ser cristão, mas viver sobre o seu próprio conceito, sobre o seu próprio domínio, sobre o seu governo interior. Agora imagina viver sobre o governo alheio, Sim. que era o caso deles aqui. Sim, mas assim, o sistema civilizatório, ele sempre vai nos colocar no lugar de busca de aprovação. Tem uma mensagem minha que roda na internet, não sei bem qual é o tema, Diogo, não sei se é em busca de aprovação, sistema da aprovação, alguma coisa assim, né? Que eu falo sobre esse delírio, viver em busca de aprovação. Eu dizia que meninos que não são aprovados em casa, eles vão viver na sua vida em busca de aprovação até envelhecerem. E isso vai fazer com que eles não sejam eles, mas sejam aquilo que os outros querem que eles sejam. E desse jeito a gente vai viver desconforto para sempre na vida da gente. Caminhar em dúvidas, né? Não suporta, inseguranças. Pessoas que estão constantemente... Isso vai para todas as áreas, Bispo. Uma pessoa que cresce de forma insegura, procurando sempre a aprovação do outro. É a aprovação profissional no que faz, está sempre procurando o feedback, se o que fez está bem feito. Não porque ele esteja precisando desse feedback para ir em frente, mas pelos medos e insegurança dele. Pelas dores que há dentro dele. Sim. Essa semana eu fiz uma pequena viagem com a minha filha e a minha esposa. De repente a minha caçula começa a conversa falando sobre validação. Pessoas que não são validadas pelos pais terminam vivendo a busca dessa validação. A gente chama aprovação, eu lembrei do termo que ela usou. Pai, a única pessoa que nos valida sem interesse, sem busca de nada, são nossos pais. Nem o namorado, nem o cônjuge, nem o amigo. A primeira coisa que a gente pergunta é em busca de quê, em troca de que ele está querendo me validar. Então, a única pessoa que nos valida sem interesse nenhum são nossos pais, que nos aprovam. Aí eu volto a lembrar de uma mensagem do Bispo Renato, falando sobre essa validação. Quando Jesus é batizado
lá no Rio Jordão, Deus valida o seu Filho diante dos homens. Não é que Jesus fosse um necessitado de validação, mas ele deu-nos o exemplo de que precisamos validar realmente os nossos filhos, aqueles que estão conosco, aqueles que nos acompanham, até que nos servem. Depois de algum tempo, Deus valida novamente diante dos discípulos o seu próprio filho. Este é meu filho. Este é o meu filho. Quantas vezes os filhos têm necessidade de um pai chegar e apresentar diante dos seus amigos: este é meu filho, este é o meu filho. Às vezes, por cultura ou até por displicência, e tanto que aquele filho está querendo é ser apresentado aos pais, aos amigos do pai. A validação. E o bispo está falando disso, de ser validado, prefere abrir mão de um evangelho explícito, claro, em busca da validação alheia, não é isso? Sim. João, assim, eu vou dar um passo a mais, dizendo o seguinte: os pais também têm intenções na vida dos filhos, que é uma projeção das suas frustrações, que pode ser que os pais coloquem sobre os filhos um peso de expectativa que os filhos não estão aptos, por natureza própria, a cumprir essa expectativa. Então, assim, os pais têm a responsabilidade da fundação da vida dessa pessoa. E na fase infantil, que é a nossa fase fundante, os pais têm uma responsabilidade de gerar nesses filhos todos esses fundamentos de amor próprio, de justiça própria, de autocompaixão, de pertencimento, limites, importâncias. Né? E às vezes os pais ultrapassam essa fronteira da fundação e começam a levantar paredes baseado nas suas próprias expectativas. Tipo, eu quero que meu filho seja um médico notável, mas o cara não tem aptidão nenhuma para a medicina, mas o desejo do pai é ter um médico na família. Parece que isso é um troféu para ele, né? E o menino vai ser um médico frustrado, podia ser, sei lá, um mecânico excepcional, podia ter sido um engenheiro fantástico, não é? E acaba sendo um médico frustrado por causa do capricho dos pais, né? Então, assim, de se colocar um certo limite para ver qual é a responsabilidade dos cuidadores sobre a vida dessa criança, né? Eu confesso de público hoje que, por falta de orientação, por falta de alguém fazer comigo o que estamos fazendo hoje, usando esses microfones, usando as ondas da rádio, as redes sociais, para transmitir a pais que precisam realmente entender isso, e por falta de alguém que me orientasse, eu vivi essas frustrações. Eu tive dificuldade de lidar quando o meu filho mais velho chega e diz: olha, pai, está aqui o diploma, cursei a faculdade, está aqui o meu diploma, sou doutor. Agora não espere que eu seja aquilo que a sua expectativa viveu a vida inteira. Eu prefiro ser um homem de pé no chão como o senhor. O diploma dele está lá na parede, ele está fazendo outra coisa na vida. Mas pensa qual foi a minha frustração, a minha dificuldade, porque eu criei dentro da minha expectativa. Exato, João, isso mesmo. Eu tive dificuldade de lidar com isso e creio que deixei marcas também pesadas na vida dele. Podia ter sido muito mais leve. A vida dele podia ter sido tirada muitas inquisições da minha parte. Se eu tivesse sido orientado, se hoje eu pensasse dessa natureza como penso, e como disse, por falta de alguém fazer isso que a gente está fazendo hoje aqui, usando o tempo, usando a rádio, usando os recursos que são possíveis.
que a gente não está aqui para fazer, como eu costumo dizer, dar um tom professoral. Mas a gente está aqui contribuindo com vocês que estão nos ouvindo. E oxalá alguém tivesse contribuído comigo, eu teria sido diferente na criação dos meus filhos, na formação deles. Sim. Olha, Diogo facilitou a vida da gente aqui. A mensagem foi ministrada há 8 anos atrás, chamada Em Busca da Aprovação. Eu sugiro, vale a pena, o conteúdo ainda é muito atual. Está no nosso endereço lá no YouTube, que é Igreja da Colheita, não? Você clicou lá, Igreja da Colheita, Em Busca da Aprovação, logo vai aparecer esse conteúdo que eu acho fantástico, né? Vale muito a pena. Com o depoimento desnudo do pastor João, eu quero animar os pais a fundar com alicerces firmes a vida dos seus filhos, mas pensando em não projetar sobre eles suas frustrações, mas potencializá-los. Como eu disse um pouquinho antes, cada pássaro nasce com um plano de voo dentro de si. É a gente animar esses pássaros a voarem seus voos, não nossos voos frustrados, não nossas decepções com a vida. Eu sei que é uma linha muito tênue, mas assim, é o esforço de quem educa, né? De quem ensina a vida dos filhos, é ter esse cuidado de fazer meninos fortes, cidadãos fortes, pessoas que de verdade podem ser autênticas. Ora, João Batista era um cara, assim, de uma aparência muito esdrúxula, mas nego vinha de todo canto. Agora veja. Para ouvir João Batista lá no deserto da Judéia. Vamos aproveitar João Batista aqui para falar das frustrações, das dificuldades. João era filho de quem? É o filho de um sacerdote. O sumo sacerdote. Uhum. Era para ser quem? Zacarias II. Sumo sacerdote. Entendeu? Era o legítimo para isso. Né? Produzir filho para ser sumo sacerdote. Uhum. João sai do sacerdócio e vai para onde? Para a profecia. Sim. Entendeu? Sim, o nome dele, que deveria ser Zacarias, porque todos esperavam, inclusive o sistema esperava, João. Tanto que quando Isabel diz o nome do menino, eles se sentem frustrados ali. Como? João? Aí vão perguntar a Zacarias e ele escreve lá, João. Ele valida. Ele valida. Então, a palavra vem a João Batista, filho de Zacarias, lá no deserto da Judéia. A palavra não veio, nós estamos falando daquele interregno de 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio. A palavra deveria voltar legitimamente ao sumo sacerdote, mas com o sacerdócio corrompido, lembra que o texto de Hebreus diz que mudando o sacerdócio muda a lei. Ele vai encontrar o sacerdócio do profeta, não mais do sacerdote arônico, porque essa linhagem estava corrompida, porque encontra um João Batista que come gafanhoto, mel silvestre, que se alimenta num terninho que não é um Armani, não é um Yves Saint Laurent, ele se veste de pele de camelo lá no deserto da Judéia. Um cara que possivelmente tinha uma aparência muito grotesca, era um nazireu, né? Ele era um nazireu, não cortava o cabelo, não cortava a barba. Então imagina que figura é essa. Nasceu nobre, nasceu na nobreza. Nasceu na nobreza. O sacerdócio era a nobreza de Israel. Agora imagine que teria sido, a catástrofe que teria sido na vida de João Batista. Se ele fosse um sacerdote. Se Zacarias resolve quebrar todo o protocolo divino, dele, né? O protocolo divino, e resolve investir nele o sacerdócio. Por quê? O sacerdócio tinha riqueza. Os sacerdotes eram os donos da riqueza, do dinheiro da época. Eles é quem tinham as fazendas, quem dominavam a riqueza em Israel. Então, meu filho não pode morrer pobre no deserto. Eu vou fustigá-lo a ser... Olha, João, tu pode até ser profeta, mas a tua missão aqui, por lei, inclusive por lei e por direito, você vai ser sacerdote. Que tragédia seria na vida de João Batista? Então, essa loucura de ser aprovado pelos homens pode ser um problema sério para nós, né?
uma castração infinita. Se tornar a expectativa do outro, né? É terrível isso. Sim, quantas mulheres vivem assim, quantos homens vivem assim, quantos filhos vivem assim, quantos crentes vivem assim, né? Se tolindo, e não tem nada de errado naquilo que eles tolhem, mas tolhem porque tem um modelo a se seguir, tem uma expectativa, e eu não quero frustrar a expectativa. Quantos pastores hoje deveriam ser bons advogados, bons engenheiros, bons arquitetos, mas são pastores para cumprir o protocolo da demanda que o outro tem sobre eles? Péssimos pastores. Assim como há péssimos advogados, péssimos que deveriam ser pastores, são advogados, engenheiros, médicos, enfim, profissionais de alguma forma. Você está falando de uma coisa que eu tenho vivido com alguns amigos. Quantos filhos de pastores frustrados porque os pais os educaram para ser pastor. Um dia desse eu encontrei com um motorista de caminhão, que o pai o educou para ser pastor, tornou-se pastor, mas não era essa a sua vocação, estava motorista de caminhão. Quantos, como você disse, podiam seguir a sua própria linha de vida e foram fustigados, foram criados, orientados pela perspectiva frustrada do seu pai, da sua mãe, da sua família, e ele nasceu para isso. Quantos nós perdemos, quantos o Brasil perdeu lá em Exu, que nasceram e podiam ter sido governadores do Estado e se tornaram o quê? Assassinos dos seus parentes, porque foram criados sob o estigma da família, a frustração da família. Vocês conhecem bem essa história, já falamos aqui. Sim. Então, o que a gente está fazendo nessa manhã é tentando trazer um pouco daquilo que Deus tem nos dado, que o Espírito Santo tem nos aclarado, que temos encontrado pelo caminho, com experiências como foi a minha, que eu acabei de declinar, a que não incorram nesse erro de fustigar o seu filho para ser aquilo que você quer que ele seja. Lembra da história daquele torneiro mecânico que virou médico por imposição do pai, e depois que ele aposentou-se, ele virou torneiro mecânico? Sim. Ou torneiro hidráulico, como é? Hidráulico? Hidráulico, é. Pai, está aqui meu... Engenheiro hidráulico. Pai, está aqui meu certificado. Agora deixa eu fazer o que eu quero fazer. Ele aposentou-se como médico, uma história linda. Aposentou-se como médico, fez o trabalho dele de médico, mas depois que ele aposentou-se como médico, ele tornou-se bombeiro hidráulico. Dentro desse médico tinha um bombeiro hidráulico. Empresário, né? da cidade dele, né? É o mais respeitável empresário no segmento da cidade dele. Sim, olha, viver sobre a tutela da expectativa dos outros, João, é um perigo para a natureza humana. Um perigo. Olha, Jesus só foi Jesus porque ele se despiu da expectativa dos outros. Porque na expectativa dos outros, eu lembro ainda de os discípulos um dia se reúnem com Jesus e diz assim: mestre, esse negócio de ir para Jerusalém, entregar a sua vida para ser crucificado, nós temos um plano para ti. O plano é: a gente vai levar você para uma terra devoluta, lá a gente faz de você nosso rei. Quando tu voltares para Jerusalém, tu já és rei. Quando a gente não tem um plano para a vida da gente, sempre haverá alguém para um plano alternativo para a nossa vida. Isso é perigoso, porque a gente deixa de voar o plano de voo que está dentro de nós. Seremos a agenda do outro, né, Bispo? Exatamente, cara, exatamente. Mas aí tem alguém perguntando. É delirante. Tem alguém perguntando, mas Jesus não seguiu, não foi a trajetória do Pai? Que era dele mesmo, né? Exatamente. Eu e o Pai somos um. Então, você não pode atribuir, porque ele diz: eu e o Pai somos um. Ou seja, nós decidimos. O plano é o mesmo. Lá no Temos Éden, a mesma vontade. Lá no Éden ele disse: Pai, eu serei o resgatador desse elo perdido entre tu e o homem. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O plano era eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, exatamente. Gente, vamos ali tomar um cafezinho, que assunto gostoso, né? E a gente volta já já. Olá, gente, de volta. Esse é o quarto e último bloco da nossa programação. Lembrando que hoje é dia 3 de março, dia do nosso encontro da Eucaristia, onde vamos comer do seu corpo e beber do seu sangue.
numa celebração intensa aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, e você é nosso convidado para estar conosco celebrando essa mesa de Nosso Senhor. Para a gente retomar aqui, Jesus vai resumir o pronunciamento dele, eu queria deixar só um recadinho. Nem todo advogado deseja ser juiz. E é bom a gente pensar nisso. Eu tive um professor de Direito Processual Penal que ele era extremamente habilidoso. E um aluno uma vez perguntou a ele por que é que ele não fazia um concurso para o juiz. Ele diz, eu não nasci para ser juiz, eu nasci para ser advogado. Eu sou um bom advogado e é isso que eu quero ser, eu não quero ser juiz. Não me cabe essa profissão nobre, porque eu nasci foi para a profissão nobre da advocacia, não da magistratura. Então, entendamos que, assim, nós somos facilitadores do caminho das pessoas que andam conosco, inclusive dos nossos filhos, né? Que a gente não tente impor nossas vontades ao chamado, nem só de pão o homem vive, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é vocação. Voca, palavra, voca, palavra. Então, que nós não impeçamos a palavra que saiu da boca de Deus para a vida dos nossos filhos, né? Que nós sejamos facilitadores do cumprimento dessa Amém. Voz interna. Amém. Pronto, falei o que estava engasgado ainda aqui. Agora nós vamos aí para Versículo 44. Versículo 44. Podemos começar? Podemos, vamos lá. Jesus resumiu tudo neste pronunciamento. Quem crer em mim, crê não apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê está vendo aquele que me enviou. Eu sou a luz que veio ao mundo para que todo aquele que crer em mim não viva mais na escuridão. Se alguém ouve o que digo e não se importa, eu não o rejeito. Não vim para rejeitar o mundo, mas para salvar. Isso. Entretanto, vocês precisam saber que quem me rejeita, recusando-se a aceitar o que digo, está deliberadamente escolhendo a rejeição. A palavra feita carne que tenho anunciado e que sou eu. Essa palavra e nenhuma outra é a palavra final. Não faço nada por minha conta. O Pai que me enviou deu-me uma ordem sobre o que eu dizer e como dizer. E sei exatamente o que o seu mandamento produz. Vida real e eterna. É tudo o que tenho a dizer. O que o Pai me disse, digo agora a vocês. Olha que legal isso, né? Gente, essa questão de Jesus ainda sustentar, né, a questão da luz, eu me lembro do profeta Isaías, que falando sobre aquele fragmento de conhecimento que ele tem na sua profecia, que diz que o mundo que jazia em trevas viu grande luz. Eu quero só lembrar que havia um certo eclipse existencial nesse período da história, onde todos estavam tateando no escuro. A gente acaba de ver os gregos indo buscar conhecimento com Jesus. Era um mundo eclipsado. A existência estava eclipsada. E Jesus aparece sustentando. Esse capítulo 12 é um capítulo que ele enfatiza muito essa coisa de luz, 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 que é uma das missões precípuas de Jesus, é trazer luz a vidas eclipsadas, onde a existência vai se tornando insuportável, de uma escuridão assombrosa, assustadora. E ele se coloca como a luz para que nessa luz todos nós possamos também ver a luz da vida. Ele dizer que o mandamento que ele recebe produz vida real e
eterna, meu Deus do céu, isso é do meu total interesse. É do meu total interesse migrar para a vida real e eterna. De eterna, não podemos fechar a ideia de que está falando de uma vida que virá, mas de uma eternidade que envolve o tempo, porque vida eterna, ela começa no tempo, e ela vai se estender para lá do tempo, ela vai invadir territórios que vão para lá do tempo. E essa luz, ela ilumina esse caminho que conecta a eternidade com o tempo. Esse caminho é um caminho onde a vida real acontece. A vida real não acontece só no movimento da existência. A vida, ela acontece nessa movimentação entre a eternidade e o tempo. A eternidade engole o tempo e nos faz pessoas com percepções completamente diferentes daqueles que não vive, apenas aguenta, como diria Milton Nascimento, né? Uma vida que a gente só aguenta. A vida vai para lá de aguentar, vai para lá. Eu domingo passado, estava citando um texto de Dostoiévski, que ele fala sobre essa coisa, né, de que a vida não é só existir, a gente precisa encontrar motivos, porque a vida está nos motivos e não simplesmente na pobreza da existência, que é muito temporal, muito veloz, muito rápida. Tiago chega a dizer que a vida é como uma neblina, João. Uhum. Eu estou pensando que essa neblina da minha vida está demorando demais da conta, né? Mas é como uma neblina, ela vem e se dissipa logo, logo. Então, a hora da gente colocar a vida para chover é agora, é nesse momento, é nesse instante que se apresenta para nós. O tempo para se viver é já, é hoje. Tinha uma versão muito antiga, que dizia que o nome de Deus é já. Uhum. O nome de Deus é já. Se você quer que alguma coisa aconteça na sua vida, é já. Porque o amanhã, a gente não tem controle sobre ele. Então, aproveita, cara, que você foi mais do que iluminado, você se tornou um farol que ilumina e vai viver uma vida real e uma vida eterna. Vale a pena se viver quando o assunto é eternidade. Amém. Amém. Em nome de Jesus, amém. Eu estou aqui preso no versículo 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda. Por várias vezes Jesus diz assim: quem ouve as minhas palavras e as guarda e as pratica, será sábio, será como um homem que edificou uma casa. Por várias vezes ele trata de guardar a sua palavra. Guardar não significa esconder para não tirar para fora. Muitas vezes eu tive algumas dificuldades tentando explicar para o meu pai que ele não podia encontrar uma folha de qualquer literatura evangélica na rua que ele queria guardar na gaveta. Pai, elas estão na rua fazendo o seu papel, alguém vai encontrar, ler e fazer o seu trabalho. Guardar não é isso, não é esconder. Jesus fala de guardar a palavra no coração, e o salmista já diz: guardei a tua palavra no meu coração, porque esse guardar, ele te evita do pecado. O salmista diz para que eu não peque contra ti. E eu vou mais, e contra qualquer outra pessoa. E eu quero me deter no que Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e não as guarda. Ou seja, ele diz: quem ouve e guarda, e aquele que ouve e não guarda. Não é o que não ouve, é o que ouve e não guarda. Ele disse: eu não julgo, porque eu não vim julgar. Mas, em outro texto ele diz: o próprio não guardar, o não observar, já está em julgamento. Eu não vim julgar, pois eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Veja-se o tamanho da misericórdia, que muitas vezes Jesus parece assim tão austero quando combate os fariseus, e aqui ele está vindo com uma coisa tão linda, tão doce, dizendo: se vocês ouvirem
e não guardarem, eu não vou julgar vocês, porque eu não vim julgar. Uhum. Não me interessa vocês ouvirem e não guardar. Me interessa que vocês ouçam e guardem, porque eu vim salvar. Eu vim foi para salvar o mundo. Eu não vim para julgar. Por que ele veio, né, João? Pois é. Por que ele veio? Para quê? Porque o motivo tudo tem tudo um objetivo só, salvar o mundo. Salvar o mundo. De quê? Da escuridão, das trevas, de uma caminhada inócua, sem sentido, vazia. Né? Hoje eu me deparo com pessoas com uma agenda cheia e uma vida vazia. Agenda cheia e vida vazia. Vida vazia. É a época que nós estamos vivendo. É. Pessoas que tamponam seus vazios enchendo suas agendas. Né? Buscando encher a sua agenda para passar o tempo. Não tem tempo nem de viver. De comer. Não tem tempo, não tem tempo de degustar coisas, né? Eu conheço pessoas, isso é tão interessante que o senhor está falando, bispo, que eu conheço pessoas que têm tanto orgulho de dizer, ixi, hoje eu não tive tempo nem mesmo de comer, de me levantar para ir ao banheiro. Conta isso assim com uma coisa, com tanto orgulho de não ter tido um tempo. Lástima. Né? Isso é uma tristeza, significa que a sua agenda está disfuncional, né? Não ter tido tempo para ir ao banheiro, para comer, fazer uma refeição, beber um copo com água. E as pessoas contam isso assim, estou cheio, estou produtivo. Né? Não tenho tempo para mim mesmo. Está dizendo, eu não vivo, a vida vive por mim. Justamente, eu sou a agenda de alguém. A vida vive por mim, eu sou a agenda eu sou a vida da agenda. Sim, refém dela, né? Eu sou refém dela e não escravo, da minha vida. É triste, realmente pensar. E pensar com cuidado, porque todos nós já fizemos isso. Sim. Isso foi coisa que já passou por todos nós. Estamos tão atarefados, tão imbuídos numa tarefa, que não temos tempo para levantar para comer ou aproveitar uma boa comida, sentar com os filhos, com a esposa, com a família, com os amigos e fazer uma boa refeição, sentindo o cheiro e o prazer daquela refeição. É que o conceito de sucesso, João, na contemporaneidade, se dista muito daquilo que Deus estabeleceu como sucesso para a nossa vida, né? Estava lendo um texto sobre Teresa de Calcutá, eu ouvi vocês comentando no intervalo aqui. Teresa de Calcutá é perguntada por alguém sobre sucesso, porque nasce numa família com recursos, tem toda a possibilidade de viver uma vida muito diferente daquela vivia ali, enterrada em Calcutá, e ela diz que sucesso é fazer aquilo que você nasceu para fazer. E ela dizia que ela nasceu para fazer o que ela estava fazendo, sendo luz em Calcutá. Às vezes a gente é uma vela apagada num palácio. Uma vela apagada num palácio. Então, nós não nascemos para sermos velas apagadas no velador. Nós nascemos para ser luz do mundo, para ser colocado no alto da montanha, para brilharmos. E isso não tem a ver com o capitalismo, né? O capitalismo impõe regras severas, impõe ditaduras insuportáveis, que impedem-nos de viver, porque a gente se torna refém da agenda, refém dos compromissos, refém de. Aí vem Jesus e diz, louco, essa noite perderam a tua alma. E esse dia que tu produziu tanto vai servir para quem? Para quem vai herdar o teu carro, para quem vai dirigir o teu carro, para quem vai passear com o teu cachorro, e quem vai casar com a tua viúva. E nesse caso aqui, Jesus não está falando de morte, né? Está falando daquilo que Salomão fala também em Eclesiastes. Antes que. Lembra que Salomão diz? Goza a tua vida. Antes que os teus dentes não mastiguem mais a carne e não saboreiem mais a carne do boi que tu cria na tua fazenda, né? Antes que a tua vista não consiga mais contemplar
o espaço que você podia sobrevoar, você tinha helicóptero para fazer isso, dinheiro para comprar, conhecer o teu estado por cima, a tua vista não consegue mais fazer isso, antes que tu fique confinado dentro de casa, porque a tua estrutura física já não te convida mais para dar um passeio. É o cavaleiro preso na armadura, né? Cavaleiro preso na armadura, exatamente. Quantas pessoas estão se tornando reféns do que têm, né? Não possuem o que têm, são possuídos pelo que têm. Isso é complicado, muito complicado. Mas também é uma linha muito tênuezinha, porque cada um deve saber de si, né? Cada um precisa cuidar de si. É que alguém pode se escudar e dizer, quando os discípulos chegaram com a comida para Jesus lá no poço de Sicar, ele disse, não, eu tenho uma comida para comer, fazer a vontade do meu Pai. Não era uma questão de fadiga, era uma questão de oportunidade. Jesus olhava para aqueles que vieram ver, ouvir a sua mensagem. Se ele parasse para comer, desperdiçava aquele momento. Não se está falando de uma agenda gananciosa, uma agenda vaidosa. Jesus está falando ali de uma situação momentânea, mas não foi só aquela. Aliás, parece-me que foi aquela vez que ele disse. Outra vez ele sentou para comer com os discípulos na praia. João, ele acendia fogueira, assava peixe, conversava, abraçava as crianças. Ele acabou de dizer aqui. Eu sei, meu pai me ensinou o que fazer e como fazer. Exatamente. Interessante, a gente pode e deve remir o tempo, mas a gente precisa se permitir viver, né? Fazer um lazer, né? Ter um momento de lazer. Eu questiono minha própria agenda, estou sempre questionando. Porque, cara, não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo, né? E eu preciso qualificar minha agenda para poder, no meio dos compromissos, também viver. O tempo passa muito rapidamente, né? Mas e nós voamos, né? E nós voamos. E nós voamos. É a neblina que voa. Gente, nós já estamos chegando aí ao finalzinho, né? Nós vamos entrar agora no capítulo 13. 13. Eu quero aproveitar para lembrar do nosso culto eucarístico, né? É muito gostoso ter vocês aqui com a gente, muito animador. Pastor. Tem sido tão agradável, tão prazeroso os nossos cultos eucarísticos, amigos, familiares têm participado com a gente, tocamos músicas gostosas, temos uns músicos que gostam disso, enfim, tem sido, não que os outros cultos não tenham sido prazerosos e gostosos, o culto de ser, na verdade, é especial para a nossa igreja e para você que está nos ouvindo. Venha participar conosco, tira um tempinho, venha estar com a gente, participe com a gente. Aproveite esse momento gostoso. Além da comunhão que você goza com os teus amigos, teus irmãos, você participará da Eucaristia, da mesa do Senhor. Tem 2 momentos aqui na igreja, João, que a gente devota como chaves para nós. Um acontece no primeiro domingo e outro acontece no terceiro domingo, né? Todo terceiro domingo a gente tem um encontro de comunhão fantástico, né, para estar retomando a questão da velha prática de comer juntos, né, de conversar um pouco, de ouvir uma boa reflexão. Hoje, inclusive, eu estou começando uma jornada de ensino, né? É o primeiro domingo de março, uma jornada de ensino. Eu tenho na minha agenda aqui umas 15 pessoas que... Então, passou das 15, agora, pouquinho passou das 15, de pessoas que estão interessadas em aprender mais, a se aprofundar, para melhorar a performance do seu ministério. Eu não estou querendo ousar chamar isso de seminário, porque a palavra está muito desgastada na minha concepção, né? Mas a gente está propondo um encontro de vida, um encontro de troca de saberes e de aprofundamentos. E eu começo hoje uma jornada às 9 horas da manhã, pontualmente. Nós vamos estar reunidos aqui também, que vai demorar uma temporada, sei lá quanto é essa temporada, né? Eu não estou muito preocupado com o tempo, porque para saber a gente investe a vida toda, né? Uma vez
O bispo da igreja que eu nasci nela perguntou a Ortiz, né, quanto tempo leva para se formar um discípulo? E Ortiz disse, a vida toda. A vida toda a gente leva para se formar um discípulo. Né? Então, há coisas que a gente gostaria de compartilhar que num culto de domingo à noite talvez não seja possível por causa da exiguidade do tempo, né? O tempo é curtinho, exíguo. O culto ele é mais monologal do que outra coisa, não tem diálogo dentro de um culto, né? Mas nesse encontro a gente vai poder dialogar, tirar dúvida, fazer perguntas. Aliás, um dos temas desse próximo domingo vai ser governar a vida com perguntas, né? Não é quem fala que domina uma conversa, é quem faz as perguntas, né? Quem faz as perguntas normalmente vai estar governando a conversa. E a gente vai estar falando sobre esse conceito talmúdico, né? Que é o conceito de pergunta que vai escavando, que vai escavando, que vai escavando. Também na filosofia grega, né, o método socrático é um método de perguntas, né, que vai abrindo caminho e derrubando camadas para se chegar a uma verdade mais profunda, né? Então, nós vamos começar ainda agorinha, né? Já está pertinho da hora de começar. Eu já vou sair daqui voando para o nosso espaço, para esse primeiro encontro dessa turma que está decidida a mergulhar um pouco mais profunda, a olhar a vida de uma maneira mais crística, né? É uma palavra que não sei bem se cabe, mas uma percepção mais crítica, a crística, né? Com Szinho de Cristo. A vida, a gente vai aprender sobre essa chave hermenêutica de se ler a vida, né? De se ler a Bíblia, de se ler a vida, que é a partir dessa lente chamada Jesus, né? Há muita gente com potencial tremendo para o ministério, não só o ministério pastoral, o ministério da vida, né? O ministério da vida, ministrar na vida. E eu, por exemplo, nunca imaginei na minha vida que um ministério que despontou, que apareceu desde os 3 anos de idade dando sinal, que ele aconteceria dentro de uma delegacia de polícia por tantos anos, né? Eu imaginei que talvez era uma tribuna com paletó e gravata e, na verdade, era um ambiente inteiramente diferente, que era uma delegacia de polícia por tantos anos, por 28 anos. E ali quantas vidas eu socorri, quantas vidas, quantas dúvidas eu tirei, quantas pazes a gente conseguiu construir, né? Quantas famílias foram reconstituídas, remidas, né, cara? Foram remidas. Eu não estou aqui falando, querendo aparecer no que fiz, mas entendi que o meu ministério, que devia ter começado aos 21 anos em uma tribuna de igreja, começou aos 28 em uma delegacia de polícia. E veio passar para a tribuna da igreja aos 60 anos de idade. Quando estava pronto. E quando... Deus tem coisas para a gente, né, no momento que a gente está... Olha, essa coisa de eu ter sido ordenado ainda um menino de 24 anos me trouxe pesos, assim, insuportáveis para a vida, né? Não posso dizer que foi criminoso, mas foi pesado demais para um garoto de 24 anos ter que estar pastoreando uma igreja e dando respostas a pessoas que tinham vivido muito mais do que eu, tinham experiências muito mais profundas do que eu, e eu tive que me virar e muitas vezes ir para casa chorando, frustrado, porque não conseguia ser aquilo que esperavam que eu fosse como pastor, garoto ainda de 24 anos, né? Então, que bom que você começou aos 60, João. Acho que agora também que eu devia estar começando a pastorear, de verdade. Eu comecei na tribuna da igreja, agora pastorear eu comecei aos 28 anos em uma delegacia do bairro mais perigoso de São Luís. Na vida, né? Gente, chegamos ao final do nosso programa, paramos aqui, vamos começar o capítulo 13 na próxima semana. Fortíssimo abraço, bom domingo para você. Shalom para todo mundo. E até às 19 horas. Shalom.